Já temos todos aqui. Ai, gente, estou muito feliz que vocês ligaram a câmera. Muito obrigada, viu? Pelo menos assim a gente não sente que a gente está falando sozinho. Que às vezes tá todas as câmeras desligadas, aí você tem vergonha de falar, aí fica até chato, mas tudo bem. A gente está aqui para tentar proporcionar o melhor, né? E vocês com a câmera ligada, vai fluir melhor, tenho certeza. Obrigada, viu, gente? Vamos lá, então, né? Sem conversa, que a gente tem tempo. Eu vou compartilhar a tela com vocês. A gente vai continuar aquele assunto da semana passada sobre hidrocarbonetos, tá? E a gente vai continuar e agora a gente vai falar sobre a nomenclatura, tá? Como que a gente dá nome para esses hidrocarbonetos. Assim, é uma coisa que às vezes cai no Enem, vestibulares, é bom ter uma noção, tá? Mas não é nada difícil, vocês vão conseguir pegar numa boa, tá? Então, vou compartilhar a tela. Nós vamos começar, tá? Então, vamos lá. Aula do dia 8, terça-feira. Vamos que vamos sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, nossa habilidade de hoje é, de fato, escrever as fórmulas estruturais e dar nome para essas substâncias. Então, hoje a gente vai... nosso objetivo é nomear essas substâncias e compreender como que funciona essas fórmulas estruturais e moleculares dessas substâncias, né, que são os chamados hidrocarbonetos. E aí, galera, para começar, vocês sabem que eu gosto sempre de dar uma retomada do que a gente falou na aula passada, tá? Então, a primeira coisa que a gente falou foi sobre o átomo de carbono semana passada. Então, eu falei sobre a distribuição eletrônica, onde ele está localizado na tabela periódica. E aí, pessoal, eu usei um termo aqui para definir o carbono, que ele é um elemento químico tetravalente. O que isso significa? O que significa ele ser tetravalente? Alguém se lembra? Se eu falo que o carbono é tetravalente, o que isso significa? Tetra de... Que número lembra isso aqui? E aí? Tetravalente. Ó, tetra, lembra que número isso? 3, Sora. 3? 3 ou 4? 4, opa. Ó, 4 e valente seria o número de ligações, tá? Então, o átomo de carbono, ele sempre vai realizar 4 ligações, tá? E essas ligações, elas podem ser simples, quando é um compartilhamento de elétrons, tá? Lembrando, pessoal, que tudo que eu estou falando aqui de química orgânica, eu estou falando de compartilhamento de elétrons, ou seja, as substâncias orgânicas, elas realizam ligações covalentes, tá? Que é aquela que tem compartilhamento de elétrons. Então, quando eu tiver um compartilhamento de elétrons só, é ligação simples. Quando eu tiver 2 compartilhamentos, nós temos ligação dupla. E quando nós tivermos 3 compartilhamentos, nós temos ligações triplas, tá? Então, o carbono, ele pode fazer ligação simples, dupla ou tripla. Sendo que no total, né, ele sempre vai fazer no máximo 4 ligações, tá? Então, foi isso que a gente viu. E a gente falou também sobre a definição de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que possuem apenas 2 elementos químicos ligados. Alguém se lembra quais são esses elementos químicos que tem no hidrocarboneto? Lembra? Olha para o nome, que você já não sabia já. Carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio, tá? Então, o hidrocarboneto só tem na composição lá carbono e hidrogênio, tá bom? Isso tudo que a gente falou lá passado. Aí, pessoal, para vocês lembrarem sempre do que é tetravalente, de quantas ligações o carbono faz, eu coloquei um memezinho aqui, tá? Então, se o carbono fosse preso, ele falaria o seguinte: eu tenho direito a 4 ligações, senão eu quebro essa cadeia, tá? Então, ele sempre vai fazer 4 ligações e ele sempre vai estar ligado um no outro através de cadeias, tá bom? E aí, galera, a gente tem aqui as fórmulas.
tá? Então, eu falei de duas na aula passada e hoje eu vou falar de uma terceira, tá? Então, quando a gente está representando substâncias orgânicas, e não só orgânicas, né, na verdade, substâncias químicas, a gente pode ter as fórmulas estrutural e molecular, tá? A estrutural, eu vou mostrar as ligações que está acontecendo, tá certo? Através sempre desses risquinhos aqui. A molecular, eu só vou indicar quais elementos químicos eu tenho e quantos eu tenho de cada um, né? Então, essa substância aqui, ó, eu tenho 3 carbonos e 8 hidrogênios, né? Então, quando eu desenho a ligação, eu tenho uma fórmula estrutural. Mas quando eu só vou colocar o número de elementos químicos que tem ali, né? Aí eu tenho a fórmula molecular, tá certo? E aí, especificamente para química orgânica, a gente tem as fórmulas de linha ou no inglês bond-line, tá? Essas fórmulas, né, as fórmulas de linha, é como se eu não estivesse representando os átomos. É como se fosse uma linguagem ali implícita, tá? Então, eu vou colocar os risquinhos e sempre nas extremidades, ou seja, no fim do risquinho e no encontro deles, ou seja, nos vértices, eu vou estar representando um carbono, tá? Então, essa substância aqui, ó, que tem 3 carbonos, a fórmula de linha dessa é essa aqui, tá vendo? Como se fosse um triângulo, só que aberto, né? E aí fica implícito que eu tenho um átomo de carbono nas extremidades, né? Então, eu tenho um carbono aqui, um outro aqui e um nos vértices. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho representado os 3 carbonos, tá certo? Então, assim, ó, quando as linhas se cruzam, eu tenho carbono. E nas suas extremidades, eu também tenho carbono, tá? O que acontece é que, às vezes, os exercícios dão essa de linha para você chegar nas outras, tá? Mas tudo que eu vou falando aqui, eu vou mostrar os 3 tipos hoje, que aí vocês vão entender melhor do que ela significa, tá? Porque quando a cadeia carbônica ela é muito grande, se você desenhar todos os carbonos ali, fica uma coisa muito confusa, né? Então, eles fizeram dessa forma para a gente conseguir representar melhor as substâncias químicas, tá bom? Então, é isso que significa a fórmula de linha. E aí, a gente vem para o nome propriamente dito. Gente, ó, eu vou minimizar aqui a imagem, tá? Porque eu gostaria que vocês tirassem um print dessa tela, tá? Eu não fiz resumo, porque só essa tela aqui mesmo já vai dar uma ideia para vocês. Ó, vou minimizar, tira print, pessoal. Tiraram o print? Sim. Sim. Beleza. Agora vamos voltar. Então, pessoal, quando a gente dá um nome para uma substância orgânica, tá? Eu tenho uma estrutura para seguir. E essa estrutura, ela foi feita, né, pela Instituição de Química Pura e Aplicada, IUPAC, ela que determina essas regras, certo? Então, toda vez que eu vou dar um nome para uma substância orgânica, eu sempre vou usar essa estrutura. Então, eu vou ter um prefixo, né, que é o que vai começar a minha palavra, tá? Então, eu uso o prefixo, é o que eu tenho antes, o intermediário da palavra e o sufixo, que é o que vem depois, tá? Então, eu começo com prefixo, no meio eu tenho intermediário e no final eu tenho sufixo, tá bom? E o que significa cada uma dessas coisas? O prefixo, ele vai te indicar quantos carbonos eu tenho ali, tá? Então, eu vou contar normalmente quantos carbonos tem ali. O intermediário, ele vai te dizer o tipo de ligação. Quais ligações eu posso ter? Simples, dupla ou tripla, tá? Então, o do meio vai te falar o tipo de ligação que eu tenho. E o sufixo, que é o que vem no final, vai te falar qual é a função, qual é a classe de substância que eu tenho ali, tá? Por enquanto, a gente só está falando de hidrocarboneto, né? Mas, de qualquer forma, sempre o final vai te indicar qual é a função orgânica que a gente tem, tá? Então, essa é a estrutura. Começo, meio e fim, tá bom?
Aí, pessoal, ó, antes de explicar também cada uma dessas, ó, minimizei, tira print disso também, que é o resumo para vocês, tá? Tira print aí, que vai ficar mais fácil. Pronto? Ó, então, voltando aqui para a gente se ver. Ó, galera, então vamos lá. Então, a primeira parte que eu vou fazer, eu vou contar o número de carbonos, né? Então, como eu falei, é o prefixo, vem antes. Aí, eu vou contar o número de carbonos e a partir de cada número que eu tiver, eu vou usar um prefixo diferente, tá? Então, se eu tenho um carbono, eu vou começar a palavra com met. Se eu tenho 2 carbonos, eu vou começar a palavra com et. Se eu tiver 3, prop. Se eu tiver 4, but. 5, pente. 6, hexa. E daqui para frente é aqueles prefixos que a gente já conhece da língua portuguesa mesmo, tá? Só esses 4 primeiros aqui que eu diria que são mais específicos da química. O resto é tudo que vocês já sabem, né? Penta, hexa, hepta e assim por diante, tá bom? Então, passo 1, contou o número de carbonos e venho aqui nessa tabela, tá? Aí 10, 11, enfim. Isso aqui, ó, eu só acho que vocês têm que prestar atenção nos 4 primeiros. Os demais, vai que vai, tá? Depois, o 2, que é o meio, né, o intermediário, ele vai te indicar o tipo de ligação que a gente tem, tá? Então, eu posso ter ligação simples, dupla ou tripla. Então, para cada uma dessas ligações aqui, eu vou usar um intermediário, né? O que vai no meio é diferente. Então, quando eu tenho só ligação simples, eu falo que essas ligações são saturadas, tá? Só ligação simples, ligações saturadas. E a gente classifica como aquela substância sendo um alcano. Então, o intermediário que eu vou usar é o AN, AN, tá? Se eu tiver uma ligação dupla, eu vou ter um alceno, tá? E aí o intermediário que eu uso é o EN. Se eu tiver uma tripla, eu vou ter um alcino e o intermediário que eu uso é o IN, tá? Então, AN para simples, EN quando eu tiver uma dupla e IN quando eu tiver uma tripla, tá? E o sufixo, que é o terceiro passo que eu vou colocar no final da minha palavra, eu vou indicar a função que eu estou estudando ali. Nesse caso da aula de hoje, a gente só está falando de hidrocarbonetos, tá? Então, o hidrocarboneto, o final é a letra O, tá? A gente vai ver depois outras funções, aí isso vai mudar, mas hoje o nosso final é a letra O, tá bom? Então, começa contando o número de carbonos, depois eu vou ver o tipo de ligação e no final eu coloco a letra O, tá? Que indica hidrocarbonetos, tá bom? Aí, galera, eu tenho um exemplo aqui na frente, mas eu queria falar para vocês primeiro sobre o passo a passo, tá? Então, o exercício te pediu para dar o nome da substância, tá? Primeira coisa, o que eu vou fazer? Contar a quantidade de carbonos, ou seja, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, enfim, vai contar, tá? Depois, verificar o tipo de ligação que eu tenho. Se é simples, se eu vou ter dupla, se eu vou ter tripla, tá? E acrescentar a letra O no final, no caso dos hidrocarbonetos, tá? Antes de fazer esse que tá aqui, vamos fazer junto, eu vou voltar ao slide anterior, eu vou fazer junto com vocês o do meu modelinho molecular, tá? Vou pôr vocês aqui no meio. Fica melhor. Meu Deus. Aqui. Aí. Ó, o pretinho aqui representa o carbono, tá? E o branquinho representa o hidrogênio, tá? Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho aqui, representado pela bolinha preta? Um só, certo? Então, qual o prefixo que eu uso? Met, tá? Então, para um carbono, met. Aí eu vou para o meio. Tem ligação dupla, tripla aqui, ó? Não, só ligações simples, né? Então, o que eu vou usar no meio? AN.
e no final a letra O. Então, que substância que é essa daqui? Como que é o nome dessa substância? Metano. Metano. Muito bem, tá? Então, isso aqui é o metano, Ah, agora entendi. tá? Agora, aqui. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. 2 carbonos, 2 bolinhas pretas. Então, Et. o meu nome começa com et, Et. tá certo? Aí, ó, vocês estão vendo aqui? Tem uma ligação aqui no meio, ó. Uma dupla, certo? Então, o que eu vou usar no meio? Em. Em. Então, e no final, a letra O, que é o hidrocarboneto, tá? Então, como que ficou o nome dessa substância? E aí? Eteno? Eteno, tá? Isso mesmo. Nossa. E agora esse daqui tem quantos carbonos? Quantos carbonos tem aqui? 2. 2. Então começa com et também, né? Mas que tipo de ligação que eu tenho aqui no meio? Vocês conseguem ver? Ó, 3. uma ligação tripla. Então no meio eu vou usar In. in. E no final, porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, O. Então, essa substância é o... Como que é o Etino? nome? Etino. Etino. Então, eteno e etino. Então, eu sei pelo nome qual tem ligação dupla e qual vai ter a ligação tripla, certo? Aí vamos para o outro exemplo aqui, ó. E aí, galera, ó, vamos contar os carbonos. Então, vamos lá, passo 1, vamos contar. 1, 2, 3. 3. 3 carbonos. Eu vou voltar na tabela, né, para a gente se familiarizar. Então, quando eu tiver 3 carbonos, o que eu uso? Prop. Pró. Então, vou lá. Por aqui. Olha, mas que letra linda, né? Ligações, ó. Só tem ligação dupla ou tripla aqui? Não, né? Dupla. A gente só tem ligação simples. Como que eu percebo isso? Pelos risquinhos, né? Se eu tivesse ligação dupla, eu veria risquinhos duplos. E se eu tivesse ligação tripla, eu veria os risquinhos triplos, assim, ou seja, 3 risquinhos, tá bom? Então, quando eu tenho ligação simples, o intermediário que eu uso é an, né? Então, eu vou vir aqui. Ok, sobre a Stephanie, tá? Aqui, ó. Então, eu vou colocar o an de ligações simples. E como eu só tenho carbono e hidrogênio, o que eu vou colocar no final? Ficou O. assim. Então, essa substância é o propano. Ai, Cauã, não tô conseguindo ver. Não consigo identificar. Cauã, depois você tira a foto e me manda, que eu não consegui ver direito, não, tá? Me manda a foto depois no WhatsApp, tá bom? Então, galera, ó, essa substância aqui é o propano. Então, só pelo nome eu já saberia que são 3 carbonos com ligações simples e só tem carbono e hidrogênio, tá bom? Agora, pessoal, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem como atividades complementares, mas depois eu posso tirar foto, enfim, você tira print. Mas eu quero ir para outros exemplos com vocês, tá bom? Tá lá no Google. Tudo bem até aí, gente? Pessoal, trocou, né, o compartilhamento de tela. Tô na lozinha agora com vocês, né? Sim. Beleza. Aqui, gente, eu coloquei uma substância para falar para vocês um outro caso, tá? Quando eu mostrei para vocês o eteno e o etino, eu só tinha 2 carbonos, né? E só tinha um lugar para essas ligações duplas e triplas para ficar, tá? Porque assim,
o carbono pode fazer até 4 ligações, mas cada hidrogênio só faz uma ligação. Então, o carbono, ele só vai fazer ligação duplas ou triplas, ou entre eles mesmos, ou com outros elementos químicos, que não é o caso agora, tá? Então, só você ter dupla e tripla entre os carbonos, tá bom? Só que aqui, ó, só tinha um lugar possível para estar essa ligação. Só podia estar entre os carbonos, né? Tanto no caso do eteno, tanto no caso do etílio. Mas, se eu tiver mais carbonos, tá? Num número maior do que 4, eu preciso indicar onde que está essa ligação dupla e onde que está essa ligação tripla. Que foi que vocês me perguntaram semana passada, né? Ah, como que eu vou saber onde que está a ligação dupla e tripla? Pelo nome, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho uma determinada substância e eu representei aqui, ó, né? Na verdade, é o print que eu tirei de um livro. Eu tenho as diferentes fórmulas dessa mesma substância, tá? Então, aqui a gente tem a fórmula estrutural, onde eu estou mostrando todas as ligações. Aqui eu tenho a condensada, que é quando eu só mostro quantos hidrogênios está ligado em cada carbono, tá vendo? Né? Aqui eu tenho a de linha, lembra que eu falei? Em cada vértice tem um carbono e nas extremidades. Então, ó, tem um carbono aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Ou seja, então essa é a representação de quando eu tenho 4 carbonos. E a fórmula molecular, C4H8. Então, o que nós vamos fazer para dar um nome, tá? Primeira coisa, a gente vai começar a enumerar os carbonos para eu saber onde que está a ligação dupla ou tripla, certo? Aí, pessoal, ó, eu sempre vou começar a contar para dar o menor número possível, tá bom? Sempre querendo o menor número possível. Então, eu vou começar nesse sentido aqui, né? Da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, 4. Onde que começou a ligação dupla? No carbono 1 ou no carbono 2? Ela está entre o 1 e o 2. Então, eu vou dar o menor número entre 1 e 2, 1. Então, eu vou começar a dar o nome da substância mostrando onde está essa ligação dupla, tá? Então, onde que está? No carbono 1, no primeiro carbono. Então, começo colocando o número 1, tá? Aí, eu coloco um hífen, um tracinho. Tracinho. Ó, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Vocês lembram qual era o prefixo para 4 carbonos? Ou não? Quer que eu volte lá na tabela? Vou voltar lá. But, não é? Oi? But, sei lá. But, isso mesmo. Ó, então, 4 carbonos, o prefixo é but. Então, voltando aqui. Então, 1, but. Tem uma ligação, sim. Tem uma ligação dupla, né? Que eu, inclusive, já mostrei onde está. No carbono 1. Qual é o intermediário para quando tem ligação dupla? Calma aí. Em. Então, nossa, e o O no final, 1-buteno, tá? Então, essa é a substância 1-buteno. Existe uma outra forma que as pessoas fazem, que também está correta, também é aceita, tá? Que é a seguinte, ó. A gente começa colocando o nome. But, né? Porque tem 4 carbonos. E aí, no meio, eu vou mostrar onde que está essa ligação dupla, tá? Qual carbono que está? No 1. Então, 1, tracinho de novo. Em but 1-eno, tá? Também é aceito dessa forma. Mas eu, particularmente, prefiro a primeira, tá? Mas os dois são aceitos, vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Das duas formas, vocês vão ver isso aí pela internet. E pelos exercícios também. E aí, pessoal, tem uma outra situação, tá?
que agora a gente tem a mesma coisa, só que a gente tem uma ligação tripla, tá? Então, essa substância aqui já está com os carbonos numerados, tá? Então, aqui a gente tem a fórmula estrutural condensada, a fórmula de linha e a fórmula molecular. Lembrando que a de linha, os meus carbonos estão nos vértices e nas extremidades, ou seja, no encontro desses traços e nas extremidades. Então, ó, vamos ser aqui, e aqui e aqui. E aí, tá vendo que tem um lugar aqui, ó, que tem os risquinhos triplos, mostrando que é nessa posição que a gente tem as ligações triplas, tá? Então, a gente vai começar para dar um nome. Então, eu vou começar enumerando os carbonos. Ah, tá, tem 5. Beleza? Beleza. Tem uma ligação tripla. Preciso mostrar onde está essa ligação tripla. Só que existe essa regra, onde eu sempre vou mostrar pelo menor número possível na nomenclatura onde essa ligação tripla, dupla está, tá? Sempre eu vou atribuir o menor número possível. Então, eu vou contar nos dois sentidos para dar o menor número, tá? Então, eu começo da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, pessoal, vocês vão ver que nesse caso aqui, ó, a minha ligação tripla, se eu começasse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar da esquerda para a direita, a minha ligação tripla começou no carbono 3. Aí eu teria que pôr o 3 na hora que eu fosse dar o nome, tá? Só que se eu contar da direita para a esquerda, ou seja, no outro sentido, aonde que está começando a minha ligação dupla? No carbono, ó, 2. Ou seja, o menor número possível. Então, pessoal, não importa como vocês vão contar o carbono, tá? Se é da esquerda para a direita, se é da direita para a esquerda. O meu objetivo é sempre usar o menor número possível, tá? Então, aqui, ó, se eu estou contando da direita para a esquerda, a minha ligação tripla começou no carbono 2. Então, é nesse sentido que eu vou contar, certo? Vou até apagar aqui, ó, para não confundir. Então, a minha dica é, conta nos dois sentidos e vê qual que vai dar o menor número, tá bom? Então, agora a gente vai para o nome, beleza? Então, aonde começou a minha ligação tripla aqui? Em qual carbono? No carbono 2. Então, vou começar com o 2 aqui. Tá? Coloco o tracinho obrigatoriamente, isso é regra, tá? Coloco o hífen. E aí, a gente vai seguir os passos que eu falei para vocês anteriormente. Então, contei os carbonos. Quantos eu tenho? 5. Qual é o prefixo para 5? Lembra que é igual na língua portuguesa mesmo. Pente. Pente. Então, vou vir aqui. Pente. Ó, que ligação que eu tenho? Uma ligação tripla. Qual é o intermediário para a ligação tripla? In. In. E no final a gente vai colocar a letra O, porque eu só tenho carbono e hidrogênio, tá? Então, esse é o 2-pentino, tá? A outra forma de fazer seria pente, 5 carbonos. Tem uma tripla? Tem. Onde que tá? No 2. Pente, 2, ino. Tá? Se vocês... É a mesma coisa, tá bom? Vocês escolhem qual que vocês acham mais fácil. Tá bom, pessoal? Esse seria, então, o nome dessa substância, que é o 2-pentino, tá? E agora, a gente vai fazer o contrário. Agora, eu dou o nome e a gente vai desenhar a substância, certo? Então, ó, 2-hexeno. A gente não começava dando nome por partes? Agora, a mesma coisa. Eu vou olhar a palavra e dividir ela por partes. Então, vamos lá. Ó,
Eu tenho um número aqui, 2. Vou deixar ele guardadinho ali. Eu tenho o X, que me lembra algum número, que eu já vou ver qual que é. Eu tenho o meu intermediário em, e eu tenho o meu final, que é a letra O, tá? Então, tudo separadinho, beleza. Então, vamos começar, ó. X. Esse prefixo lembra que número? 6. 6. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou fazer 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, lembra, vocês vão resolver isso aqui com a tabela na mão, tá? Então, 6 carbonos. Em, tá? O em vai indicar uma ligação dupla, tá? E onde que está essa ligação dupla? No 2. E aqui, pessoal, vem a mágica da coisa, tá? Vocês podem colocar essa ligação dupla no sentido que vocês quiserem. Vocês podem colocar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tanto faz, os dois são considerados corretos, tá bom? Então, pessoal, vou começar aqui nesse sentido, tá? Da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, começa no 2, né? Então, a minha ligação dupla tá aqui, ó. De 2 e 3, tá bom? E a letra O vai me mostrar que eu só tenho carbono e hidrogênio. Portanto, agora eu só vou completar com os hidrogênios que estão faltando, tá? E aí, pessoal, a gente faz igual a gente fez semana passada, tá? Então, ó, esse carbono aqui tá fazendo quantas ligações? Tá fazendo uma só. Quantos hidrogênios eu preciso para chegar em 4 ligações? 3. 3. Então, eu vou por H, 3. Poderia ter desenhado aqui também, tá certo, tá? Belezinha. Esse carbono, quantas ligações ele tá fazendo? Tá fazendo 3. Tá fazendo 3. Quantos hidrogênios eu vou colocar? 1. 1. Eu vou vir aqui e vou colocar um H. Como é um só, eu não preciso pôr número nenhum embaixo dele, tá bom? Só por ele ali já dá. Esse carbono aqui também tá fazendo 3, né? 1, 2, 3. Vou fazer a mesma coisa. Esse carbono aqui tá fazendo quantas? 2. 2. Então, quantos Hs eu vou pôr para ele? 2. 2. E esse daqui? Fazendo 2. Tá fazendo 2. Vou pôr o H também aqui. Professora, mas aqui você colocou atrás e aqui você colocou na frente? Tanto faz, tá? E aqui no final também ele só tá fazendo uma, eu vou colocar 3, tá bom? Depois, para colocar a molecular, é só contar mesmo o número que a gente já viu como faz, tá? Eu vou seguir com o próximo exemplo, senão não dá tempo, tá? Depois eu mando esse PPT aqui, aliás, esse PDF para vocês, tá? 2-pentino, tá? Vamos usar essa nomenclatura de baixo, que às vezes fica mais fácil para a gente montar, ó. Pente, tá? Quantos carbonos? 5. 5. Indica uma ligação de que tipo? Tripla. Tripla. E onde que está a tripla? No 2. No 2. Então, vou vir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Começa no 2, né? Então, aqui, ó, vou colocar uma tripla. Certo? E agora, esse O no final indica que eu só tenho hidrogênio a mais, além do carbono. Então, vou vir aqui e vou desenhar esses hidrogênios, tá? Então, esse primeiro carbono só está fazendo uma ligação. Para completar 4, eu vou colocar 3. Esse segundo carbono, quantas ligações ele está fazendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Está fazendo 4, não vou pôr nada.
Esse outro aqui também já está fazendo, ó, 3, 4, não vou colocar nada. Esse segundo aqui está fazendo quantas? 2. 2. Então, quantos hidrogênios eu vou colocar? 2. 2. E esse último aqui está fazendo uma. Só um. Preciso de 3. Tá certo? Então, pessoal, e para colocar aqui, ó, a estrutural, né? Então, seria aqui, a molecular, perdão. Então, são quantos carbonos que a gente tem? 5. Então, C5. H, quantos a gente tem? Ó, 3, 4, 5, com 3, 8. C5H8. Vou pôr aqui também, já que dá tempo. Então, quantos carbonos a gente tem? 6. Hs a gente tem, vamos Ô, colocar. Júnior, Oi? mas nessa molecular, então, a gente não tem como saber se é dupla, tripla. Não, na molecular, aliás, até tem, tá? Mas, assim, é melhor fazer estrutural primeiro, tá? Existe uma regra, né, matemática para determinar se é dupla ou tripla, mas acho que não vem ao caso no momento, tá bom? É melhor fazer estrutural e a partir daí você tem, tá? Então, 3, 4, 5, 7, 9, 12. Esse H, tá? Então, é só contar, beleza? E aí, pessoal, para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem, tá? Essas atividades complementares, tá bom? Não vale nota nenhuma, tá? Até vai ter atividade para nota na semana que vem, mas essa que eu estou propondo agora não vale nota. Porém, eu gostaria muito que vocês tentassem fazer, tá? Porque é só a gente treinando e praticando mesmo para conseguir assimilar, né? Então, assim, eu vou minimizar aqui. Tira um print dessas atividades, tá? Gostaria que vocês tentassem fazer. Fez, me manda, né, foto para eu corrigir. Que, assim, eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês, tá? Para orientar vocês no que tiver errado, e se tiver certo, incentivar também do mesmo jeito, tá? Mas gostaria que vocês tentassem, beleza? Bom, pessoal, é isso, tá? Era o que eu tinha programado para hoje. Eu fiquei muito feliz de ver vocês, muito mesmo. E espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer coisa tá aqui, tá bom? Beijão, gente. Até mais.